Melhor agora falando com você. É o seguinte, uma das perguntas que as pessoas mais me fazem. Quanto ganha quem vende roupa? Ah, que legal, né, cara? É engraçado. Nesse tempo que eu trabalho com roupa, mais aproximadamente 5 anos, muitas pessoas me perguntam sobre isso. Fala, Rafa, dá para viver disso aí? Rafa, realmente dá para fazer isso? E como que faz? Como que é assim? Como que é assado? Qual que é o dia a dia? Isso é uma pergunta muito legal e eu gostaria de dividir isso com você hoje. Cara, é o seguinte, eu tenho que começar lógico, pelo meu começo. Eu comecei vendendo roupa porque na verdade, foi uma ideia que a minha esposa teve. A minha esposa chegou para mim, ela que já trabalha nesse ramo também, e falou o seguinte para mim: por que você não começa a trabalhar com venda de roupa também? Porque ela sempre falou que eu sou um cara comunicativo, eu recebi esse feedback de outras pessoas também, o quanto a gente é comunicativo e tal. E isso foi muito bacana mesmo. E eu comecei. Só que como todo mundo, quando eu entrei nessa área, eu não entendia muito, cara. Eu não entendia muito. Na verdade, todo dia a gente tenta aprender um pouquinho mais. Mas eu não entendia quase nada, cara. Tanto é que nesse início aí, vamos falar de dinheiro, vamos falar de din-din. Quando eu comecei a trabalhar vendendo roupa, eu ganhava em média de 800 a 1.000 reais. 800 a 1.000 reais. Sendo o seguinte, que o meu faturamento, mais ou menos naquele mês, eu acho que foi de 3 mil. Aí você fala assim, nossa, 3 mil? Só que, poxa, naquela época eu não tinha ideia do que é faturamento e do que é lucro. Na verdade, muitas das pessoas que estão assistindo esse vídeo ainda não têm essa noção de que quando você começa, você tem que saber identificar o que é faturamento, o que é lucro. Aí a gente tem nosso faturamento, depois desse faturamento vai ter despesas, vai ter custo, muitas das vezes vai ter até impostos e depois vai vir o lucro. E nessa época eu não entendia muito sobre isso. Então, um dos grandes erros das pessoas é justamente isso. Às vezes, aquilo que entra naquele início do seu negócio, você acha que é todo seu. Eu pensei também que era todo meu. E depois, mais para frente, eu fui aprendendo que faturamento não é lucro. Mas, depois de tudo isso aí, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Eu ganhava mais ou menos isso, em média de 800 a 1.000 reais, sendo que eu era de uma área da indústria. Isso, eu era da área da indústria. Então, na área da indústria, naquela época eu trabalhava numa empresa que tinha até um certo nome aqui na nossa cidade. Tinha um nome bacana. Na função em que eu exercia, eu ganhava, em verdade, eu ganhava 2.100 e comecei a ganhar no máximo 1.000 reais. Isso faz parte também. Quando a gente começa algo novo, a gente tem que entender que a gente não tem como a gente começar, como diz aí, da janelinha. Pelo contrário, a gente começa ralando mesmo. Muitas das vezes eu até falo, eu até brinco com as pessoas, eu falo, poxa, no começo a gente se ferra. Só que tem uma coisa muito mágica nesse negócio nosso. Esse negócio nosso de vendas, de prestação de serviço, de servir produtos, de servir serviços às outras pessoas, vamos falar que isso aí é limitado. Ou seja, você vai ganhar por aquilo que você faz. E nessa época eu fazia muito pouco mesmo. Porque na verdade eu errei naquilo que muitas das pessoas erram. O que é? Como a gente começa a trabalhar para a gente acha que tudo é do nosso jeito. A gente acha que nossos horários é do jeito que a gente quer fazer tudo na hora que a gente quer, e não é bem assim. Na verdade, com o tempo, a gente aprende que temos que ter organização. É fundamental para que você cresça realmente, para que eu cresça, para que meus negócios cresçam e os seus negócios cresçam, a gente tem que ter organização. Essa faz toda a diferença. Ou seja, a gente tem que ter horário para começar, ou a gente tem que dedicar, na verdade, muitas horas do nosso dia para aquilo. A gente tem que entender que justamente faturamento, a gente tem que saber o que entra, o que sai. É muito difícil, não é fácil. Eu já falo para você. Só que isso aí que vai fazer você crescer, que você vai começar a entender melhor os seus números. E é isso que a gente luta até hoje para a gente começar a crescer e entender nossos números. E mais uma coisa que eu quero falar para você é o seguinte: o mais bacana de tudo isso. Lembra que eu falei para você que eu conheço pessoas? Na verdade, eu vou falar para você que eu conheço pessoas que vendem o almoço para comer a janta. Há pessoas assim, mas há pessoas também que são muito bem sucedidas nesse ramo, que ela consegue fazer um número extraordinário, porque realmente ela entendeu o jogo dela e ela entendeu fazer toda a jogada diferenciada. Ou seja, quando você alia organização, conhecimento e o mais legal, ativação. Ou seja, tudo que eu estou falando para você aqui, comece a fazer.
Se você tem uma vontade hoje de começar a vender roupa, se você hoje tem vontade de prestar serviço, se você hoje tem vontade de ser um pintor, começar, não sei qual que é a sua vontade hoje, comece agora. Comece a fazer agora, porque tem uma coisa muito mágica. Se você começa a trabalhar agora e você trabalha todos os dias, você começa a fortalecer sua marca. E daqui a pouco vai acontecer uma coisa maravilhosa, que é as pessoas vão até você para procurar os seus serviços, procurar os seus produtos, e isso faz toda a diferença. Então é isso que eu quero falar para você hoje. Poxa, é ilimitado. Vai atrás, corre atrás que você vai ganhar bastante coisa aí, pode ter certeza. Fora o dinheiro, muita experiência e muita coisa boa e vai conhecer pessoas incríveis. Muito obrigado pela sua atenção. É o seguinte, curte, comenta, compartilha para a nossa ideia chegar cada vez mais longe.